Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Red Education aqui no YouTube. Hoje o tema da nossa aula é sobre recursos digitais e sorriso gengival. O que tem de possibilidades? Então, vou começar a mudar aqui o formato da tela. Então, a Red Education, né, ela vem trazer esse tema aqui de recursos digitais e plástica gengival, porque esse tema tem muito a ver com o nosso lema, que a gente acredita que a força da nossa profissão e no impacto que ela tem na saúde, na beleza e no bem-estar da sociedade. Então, a Red tem como missão potencializar a carreira dos cirurgiões dentistas baseada em evidência científica, em técnicas consagradas. Então, nós temos essa missão, né? Por isso que a gente está aqui hoje falando um pouco desse assunto. O motivo pelo qual o recurso digital ele entra no planejamento de uma reabilitação, seja do sorriso gengival ou não, ele entra quando ele aumenta a previsibilidade ou quando ele aumenta o poder de comunicação que nós temos com os colegas, indicadores e muito mais com o paciente. Então, as palavras-chave da nossa aula hoje são previsibilidade e o poder de comunicação, né? Então, o diagnóstico do sorriso gengival como um todo, a gente tá ele tá num guia que a gente fez um e-book, né? O e-book vai estar descrito no link do nosso vídeo aqui, nos comentários do nosso vídeo. Então, são 6 causas mais comuns do sorriso gengival, ou seja, lábio curto, hipermobilidade, hiperatividade do lábio, coroas dentárias curtas, erupção passiva alterada e excesso vertical de maxila e a hiperplasia gengival. Essas são as causas mais comuns e prováveis, então, do sorriso gengival. E onde entra, então, o recurso tecnológico para ajudar no planejamento e no tratamento dos casos? A tomografia Cone-Beam foi um dos primeiros recursos que nos ajudou muito a tratar sorriso gengival, né? E a tomografia Cone-Beam, então, quando foi proposta a modificação com o Spandex para o paciente fazer lá pelo Dr. Alessandro Januário e equipe, que foi um brasileiro que mudou muito a qualidade da tomografia. Com o afastamento a gente consegue ver, né? Depois que eles modificaram a forma de fazer o exame, eles não mudaram nada do exame. A forma de fazer o exame com afastamento nos permite que a gente veja com precisão tecidos moles, espessura de tecidos moles, aonde esses tecidos moles estão inseridos relacionados à coroa dentária. Também dá para ver tábua óssea vestibular com muito mais nitidez, porque tu tira uma série de tecidos sobre aquela região. Então, a Cone-Beam, o scanner intraoral, que também modificou muito, porque a partir de então a gente tem um arquivo digital, né, que preciso, né, como se fosse uma moldagem digital, que a gente pode inclusive cruzar com a tomografia, né, e ter os dois arquivos num mesmo software, trabalhar nos dois ao mesmo tempo, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Impressoras e fresadoras 3D mudam muito também o nosso recurso tecnológico para tratamento de sorriso gengival também. A magnificação, nem comentar, todo mundo que já trabalhou com magnificação é um caminho sem volta, né? Então, quem não trabalha vai trabalhar no futuro. E a piezocirurgia, que também é um caminho que ainda é uma coisa para poucos colegas trabalham, mas também quem trabalha na área de plástica gengival, preparo, cirurgia, é um caminho que eu acredito ser um caminho sem volta. Não é uma coisa nova, mas é uma coisa que está evoluindo cada vez mais. Quase nada dessas 5 coisas aqui são novas, né? Mas todas elas estão evoluindo ainda em hardware e software. Então, tem muita coisa nova e muita coisa boa para chegar para nos dar mais recursos aqui. Então, os recursos tecnológicos, eles tendem a ser ou demonstrativos e motivacionais, como o DSD quando era 2D. O DSD 2D, ele tinha uma função muito mais de ser um mockup motivacional para o paciente ou de ser um guia demonstrativo para o protético ou para nós mesmos fazer um enceramento digital. Aqui tu aumenta 2, aqui tu aumenta 1, aqui tu aumenta X. Ele tinha um link com a realidade, mas ele não era real, ele não era um projeto executivo, ou seja, ele era um projeto arquitetônico. Dentro da arquitetura existe várias divisões de projeto. O projeto executivo é o projeto que ele é exatamente real para que tu possa executar 2 milímetros de fio, 110 milímetros de móvel,
Então, ele é preciso. O projeto arquitetônico em si, ele é aquele projeto que ele te dá uma noção do projeto, mas chegar na hora de executar, aquilo vai ter que virar uma planta baixa, uma coisa perfeita para que o executor possa fazer. Então, o DSD 2D, ele evoluiu hoje, né, junto com várias outras coisas, como a tomografia Cone-Beam e os softwares de linkagem dos vários arquivos, ele evoluiu para um projeto executivo já. Então, a gente ainda não está na odontologia na fase robótica, né? Hoje eu tenho um amigo que é anestesista em Florianópolis, que ele postou hoje, dia 2 de junho de 22, a primeira cirurgia robótica executada na medicina em Florianópolis. Então, na odontologia, ainda não estamos trabalhando com robótica do jeito que a medicina está. Mas nós estamos numa fase onde a gente já tem projetos executivos, né, que a gente pode fazer um escaneamento, cruzar com uma tomografia, fazer um enceramento, definir a nova margem das nossas coroas, seja por enceramento ou seja pela JCE do paciente, que pode estar escondida dentro de uma hiperplasia gengival ou de uma erupção passiva alterada. Então, a gente pode definir essa nova margem, fazer um perioguide, que vai ser o cruzamento da tomografia Cone-Beam com o STL, né, no caso do escaneamento, para definir e ele encaixar precisamente como a gente está vendo na imagem aqui. Então, é isso aí. Em relação às aplicações, né? Então, justamente, os recursos digitais, né, eles nos auxiliam no diagnóstico, planejamento e comunicação, né? Eles podem ser também simulações de modificações crâniofaciais, que daí entram os softwares de planejamento para cirurgias ortognáticas, que também entra na situação do sorriso gengival. Tem casos que é excesso vertical de maxila, o único jeito de corrigir o excesso vertical de maxila é com a cirurgia ortognática, né? Ou a gente consegue maquiar alguns casos que o paciente tem combinado excesso vertical de maxila com erupção passiva alterada. Tu aumentando o tamanho dos dentes, tu esconde, de certa forma, o excesso vertical de maxila, e em alguns casos fica satisfatório. Mas se o paciente tem excesso vertical de maxila, uma das melhores maneiras de se planejar hoje é através de softwares que simulam modificações crâniofaciais, inclusive simulam onde vai se posicionar os tecidos moles do paciente, né? Então, existe já hoje escaneamento, né? Tem empresas, até brasileira, a Doni 3D, ela fabrica um scanner facial. Então, além da tomografia, o paciente pode fazer um escaneamento de tecidos moles, que funcionaria como um scanner intraoral para dentes e tecidos duros, né? Uma fotografia, é uma câmera que faz a volta, assim, né? E ela faz uma foto em 3D do paciente. Então, dá para cruzar também tomografia de face, foto de face 3D, e hoje ter softwares que façam a simulação crâniofaciais das modificações propostas dentro do software. Então, a gente também tem softwares que simulam a modificação dos dentes, seja por enceramento ou seja por setup ortodôntico. Então, a gente consegue, se for enceramento, fazer um enceramento apical sobre a gengiva e simular. Vocês vão ver um vídeo de um paciente meu que eu estou em tratamento e eu filmei o planejamento dentro do Exocad. E também tem como fazer o incisal, que seria o alongamento das coroas. Então, tanto dá para ganhar sobre a gengiva quanto abaixo da gengiva para fins de simulação, né? E eles são softwares que trabalham no mundo já, não só de planejamento, mas no mundo executivo. A gente consegue transferir esse arquivo na forma de uma impressão, de uma fresagem, para o 3D e usar ele em boca, né? Seja para provisório, para planejamento, para mockup, para fazer muralha. Ele é um software que trabalha no nível de planejamento e execução. Nível 2, no caso, planejamento, execução e robótica. Nós não chegamos nesse nível da robótica. Então, o ideal hoje é que a gente trabalhe não só em softwares de planejamento 2D, a gente já traga para o mundo 3D. Aí a gente vai ter um ganho de previsibilidade. Então, acho que a principal coisa para a gente entender como é que funciona nessa aula, e a principal ferramenta no tratamento do sorriso gengival para a grande massa dos cirurgiões dentistas como eu, que trata sorriso gengival, é saber como que o perioguide é feito, né? A guia periodontal para recorte gengival,
né, e guia de osteotomias, como que ela chega no teu consultório e quais são as otimizações que a gente pode fazer para que ela tenha precisão quando ela chega para nós. Então, para que vocês entendam, ela, com o PerioGuide, olhando as 6 causas ali de sorriso gengival, o PerioGuide ele vai atender quando o paciente tem coroas dentárias curtas, né? Então ela pode ser por razões dentárias ou ela pode ter também, de certa forma, a gente não tem espaço para ganhar coroas no sentido incisal e a gente muitas vezes tem que invadir o espaço biológico e criar um novo espaço biológico para que a gente possa fazer coroas do tamanho ideal. Então, nesse caso, o PerioGuide ele vai ser um guia, a gente pode fazer ele em cima do enceramento, e ele vai ser um guia de dizer, olha, vocês têm que tirar tecido mole até aqui e tecido duro até aqui para que vocês tenham uma nova exposição de áreas que a gente precisa para ganhar a coroa dental. Ou pode ser uma erupção passiva alterada, então que daí não se vai mexer no tamanho das coroas no sentido de invadir o espaço biológico, só se vai mexer no tamanho da exposição das coroas, no caso, né, removendo gengiva que está com um ponto de inserção do epitélio juncional modificado, não no ideal, que seria na JC, e também no caso de hiperplasia gengival, que é a mesma situação da erupção passiva alterada, só que por outra causa, vamos dizer assim. Então, o cruzamento de 2 arquivos digitais. O PerioGuide não tem como fazer PerioGuide sem a gente ter esses 2 arquivos. Ou seja, a gente parte de uma tomografia Cone-Beam, que o nome do arquivo é DICOM, né? Então, a gente precisaria de um DICOM do paciente, né? Preferencialmente, uma tomografia Cone-Beam com afastamento de lábio, proposta por Januário, lá, aquele modelo é o ideal, e um escaneamento de arcada, né? Seja superior ou inferior onde você vai tratar. Então, sem esses 2 arquivos, não se tem uma PerioGuide de qualidade. Então, a guia pode ser baseada na máxima exposição natural dos dentes, ou seja, se a gente não precisa modificar dentes desse paciente, ou se a gente não precisa modificar dentes no sentido apical, nós não vamos invadir o espaço biológico com novas reabilitações, nós vamos, na verdade, basear o nosso enceramento na JCE. Então, o PerioGuide ele pode ser feito a partir de um enceramento, que justamente, se esse enceramento invade o espaço biológico, a gente vai precisar ter a noção de que nós vamos deixar raiz exposta no tratamento do sorriso gengival desse paciente, porque nós vamos fazer, além da cirurgia gengival, nós vamos fazer lentes ou coroas que invadam esse espaço, né? E aí nós vamos ter dentes mais longos, mas não incisalmente, mas apicalmente. Ou a gente vai manter a JCE do paciente no lugar e a gengiva nós vamos reposicionar gengiva e tecido ósseo na posição ideal a partir da JCE e se precisar aumentar, os dentes vão ser aumentados no sentido incisal. Então, o PerioGuide, né, essa é uma tomografia do modelo proposto pelo Alessandro Januário. Eu sou radiologista também, então eu faço parte de uma radiologia chamada Rad Center, né, com mais um colega que é meu sócio, e essa tomografia foi feita lá por ele, pelo Guilherme, né, então ele montou aqui, fez as medidas, esse é o ideal. Então, se a gente olhar nesse caso aqui, nós estamos com o arquivo DICOM, então essa visão que a gente está vendo aqui é uma visão do arquivo DICOM, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, no dente 22, nesse caso aqui embaixo, né, no corte inferior aqui, a gente consegue ver que o osso está no meio da raiz, ele não está lá na junção cemento-esmalte. Então, o dente 22, teoricamente, se a gente for colocar o PerioGuide, nós não vamos precisar fazer osteotomia no 22. Em compensação, no dente 25, que é o que está em cima, no corte de cima, a junção cemento-esmalte e o osso estão no mesmo nível. Então, além de eu precisar fazer o recorte de tecido mole, eu vou precisar fazer a osteotomia de 3 milímetros. Isso vai ser a informação que o PerioGuide vai me dar. Então, o radiologista ele vai fazer essas medidas, vai nos dar o DICOM, né, e a gente vai conferir o PerioGuide com as medidas que a gente está vendo no PDF da tomografia. Então, no caso do 22, então, gengivoplastia somente, e no 25, gengivoplastia, desculpa que está errado ali, mais osteotomia. Então, o PerioGuide, o que significa
esses arcos parabólicos, então, em cada dente no perioguide, né? O perioguide, ele nada mais é do que esse arco inferior, ele vai marcar a junção cemento-esmalte lá no zênite do paciente. Então, esse arco aqui significa, na parte gengival, a junção cemento-esmalte do nosso dente, ou, se foi feito em cima de um enceramento, né, ele significa, aqui vai ser o término da nossa reabilitação protética. Então, se nós vamos invadir o espaço biológico. E a espessura desse perioguide aqui é a espessura que o cirurgião dentista vai informar o laboratório que produz a guia, ou o cirurgião dentista vai produzir essa guia no Exocad, em algum software de desenho, ele vai determinar quanto que ele quer deixar de espaço biológico. Esse número não é tirado da cabeça do cirurgião dentista do nada. Se costuma usar padrão, porque se sabe que o espaço biológico ali para adaptação dos tecidos moles precisa ter 3 milímetros de distância do ápice da crista óssea. Então, a gente sabe, né, que a ponta da crista óssea ela vai chegar aqui. Essa distância prevendo o espaço biológico do periodonto normalmente é de 3 milímetros, que se deixa. Por isso que o perioguide tem essa espessura, onde está laranja aqui no desenho, né, em 3 milímetros, que acima da JCE, 3 milímetros, vai então chegar no osso alveolar, que é a seta que está de cima para baixo. Então, esse é o perioguide. Então, aqui é o exemplo, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou praticamente um reabilitador, eu faço os procedimentos periodontais também, mas eu sou quase que exclusivamente um reabilitador. Então, eu tenho as minhas manias de conferência de adaptação. Eu gosto muito dessas janelas no perioguide, para que a gente veja se ele realmente está adaptado, se ele entrou até o fim, para que a gente não caia na cilada de não ter o guia adaptado e depois ficar com uma assimetria, né? A pior situação seria o guia adaptado num lado da boca e no outro lado não, que quando o paciente sorrir, a gente vai ter um desnível de plano depois. Então, é importantíssimo, na minha opinião, que o perioguide tenha essas janelas e não precisa ser janelas confeccionadas na impressão. Se tiver dificuldade no software, realmente é difícil de fazer isso. Na hora, tu pode fazer antes de entrar para a cirurgia, broca, abre as janelas, põe na boca do paciente e testa se tem espaço na incisal, se todas as pontas está enxergando a adaptação, né? Esse é um macete importantíssimo para que não tenha que fazer uma segunda cirurgia, né? Então, esse é o perioguide em boca, né? Uma foto extraoral. Essa paciente, eu vou mostrar o caso dela depois aqui para vocês, né? Então, tá aqui. É uma paciente que terminou o tratamento ortodôntico e, nesse caso aqui, nós fizemos, né, um planejamento digital e tem o vídeo dela depois aqui também. Planejamento digital, perioguide, foi feito só clareamento e recontornos em resina e o resultado é esse aí, com previsibilidade. Olha como o lado direito da paciente, a gente mexeu mais em osso do que o esquerdo. E a gente não tem mais aquele volume que tinha atrapalhando, inclusive, a curva do lábio. Então, tudo isso é feito planejamento, não é sorte. Isso é planejamento reverso, né? Então, esses são os softwares que eu considero melhores para planejamento digital, né? Aqui na clínica eu costumo usar os dois primeiros, né? O Exocad e o Blue Sky Plan. O Blue Sky Plan eu costumo usar para planejamento de guias cirúrgicos para cirurgias de implante e para olhar os DICOMs e para fazer alguns planejamentos, mesmo que eu não faça a impressão do guia. Eu costumo usar o Blue Sky porque eu acho ele um software muito bom e ele é gratuito. O Exocad eu uso do meu laboratório MICED aqui, né? Então, eu uso para fazer alguns planejamentos. Eu vou mostrar um vídeo já em seguida de um planejamento, que é o caso que eu comentei no início da aula ali. O Exocad, para mim, é o melhor software. Dá para fazer perioguide dentro do Exocad. O Exocad praticamente é um software que tu consegue fazer tudo. Planejamento, né? Desde o planejamento de lentes, fazer planejamento de nova JCE, no caso do término da prótese, de invasão de espaço periodontal, lente, consegue fazer tudo. Então, é um software que tu lança o planejamento do paciente, tu vai até o final com ele. O único software que talvez tu precise depois seria um software ou de impressão ou de fresagem, né? Tu vai exportar os arquivos finais ali dele e ele vai
converter para um arquivo de fresagem ou de impressão. Se for de impressão, nem precisa. Só o software da impressora mesmo, para que o STL se transforme num arquivo fácil de imprimir. Deixa eu sair da tela inteira aqui. Aqui eu vou mostrar um planejamento com o Exocad. Então, esse é um caso que está em andamento aqui na clínica, né? Um paciente que tem um desgaste importantíssimo dos dentes superiores. Não é um caso de sorriso gengival, mas é um caso para mostrar o que o planejamento 2D pode nos entregar, o planejamento 3D pode nos entregar hoje, né? E o interessante é que esse caso é um caso de projeto executivo. Então, essas guias, no caso, esse paciente foi escaneado, né, em oclusão, a gente sabe que o mockup dele foi provado já e tem oclusão, está perfeito em termos de oclusão. Então, está articulado também, a gente testa no articulador, faz todos os ajustes do modelo impresso. Depois disso, a gente traz para o mundo, sai do mundo digital, traz para o mundo real, faz os ajustes no articulador, depois leva para a boca a muralha em cima do modelo ajustado no articulador, e tu vai ter muito menos ajuste no trabalho final. Então, voltando para a apresentação de slides aqui, o Dolphin é um software de planejamento 3D também é um software que saiu do mundo virtual, já está no mundo real. Ele é um software de planejamento, mas que também ele é executivo. A partir do planejamento e das simulações craniofaciais que a gente faz dentro do software, tu consegue imprimir guias de posição de dentes para que tu faça uma ortognática com previsibilidade, né? Não só ortognática, qualquer cirurgia maxilofacial, né? Que possa ajudar até para um planejamento de um tumor, de um dente incluso. Ele vai nos dar as guias de corte, né? Então dá para fazer vários tipos de guia impresso em 3D, seja uma placa de mordida semelhante a uma placa de bruxismo para que tu ponhas as duas arcadas na posição e faça a fixação dos ossos que foram modificados durante a cirurgia ortognática, né? Não é minha área, mas o 3D eu entendo, então eu posso falar. Quem trabalha muito com isso aqui dentro da Red é o Ângelo Menucci e o Guilherme Fischer, que são cirurgiões bucofaciais, né? Bucomaxilofaciais. Então, aqui a gente vê nessa foto uma simulação de tecidos moles, né? Como a gente vê, o Dolphin é um software que ele é capaz de fazer a partir de um escaneamento facial, né? Dentário e facial, ele pode cruzar 3 tipos de arquivo, né? O STL do sorriso, de escaneamento de arcadas, a foto 3D do paciente pode ser cruzada em cima da tomografia e o DICOM da tomografia. Então, a gente consegue trabalhar com 3 arquivos 3D diferentes e ter simulações do tratamento, o que aumenta muito a previsibilidade e a forma de comunicar com o paciente. Então, o paciente tem uma noção, é muito diferente do dentista dizer, vou fazer uma Leforo 1 em ti, vou jogar a tua maxila para frente. Se o paciente é leigo, trabalha em outra área, falar isso em grego é a mesma coisa. Então, o software, ele, além de nos trazer previsibilidade de resultados, nos trouxe uma forma de comunicar as coisas que nós, técnicos, enxergávamos somente por dizer, classe 2, mesial do 25. O paciente não sabe o que é isso, né? Então, quando a gente traz para o mundo real que o paciente enxerga o que tu está propondo para ele, aquilo fica muito mais palpável. Então, além, né, eu acho que os recursos digitais, além de serem uma ferramenta que hoje não é só mais planejamento, é planejamento e execução, né, e comunicação, isso traz uma forma de entendimento para que o paciente enxergue muito além do que ele enxergava antes de ter esses recursos, né? Então, esse é um dos softwares que eu acabo não usando, mas eu sei os benefícios que ele pode entregar. E dentro do sorriso gengival, o excesso vertical de maxila, ele é tratado dessa maneira. Não existe outra maneira, principalmente em paciente adulto, né? No paciente infantil, às vezes, tem formas de tratar com ortopedia, né? Então, não vamos esquecer da ortodontia também, que é muito importante, né? E é pilar junto com a ortognática, né? Então, não existe ortognática sem um ortodontista. Praticamente nem um nem outro. Um vive complementando a vida do outro colega. Então, a comunicação, como eu vinha falando na aula toda aqui,
A comunicação tem técnicas também, né? Então, eu não tenho muito tempo agora para continuar aqui, mas assim, hoje as pessoas que trabalham com marketing e com venda na odontologia, eles não recomendam mais que a gente trabalhe com espelhos. Eles recomendam que a gente filme o paciente, que o paciente veja-se como um todo e não pegue o espelho e vá direto para a boca e fique procurando defeitos, por exemplo, no mockup ou num planejamento. Então, pode ver, essa é uma tendência, esse é um consultório de um colega lá em Salvador, que eu peguei uma foto da internet, é um colega que eu acho é um cara que trabalha em alto nível. Olha a quantidade de telas que tem no consultório dele. O computador dele, uma tela na frente do paciente, uma tela no teto e 2 telas no balcão. Quantas telas nós temos nos nossos consultórios? Será que é uma tela tão cara assim? Uma tela deve custar 100 vezes menos do que um scanner. Então, a gente pode entrar para os recursos digitais sem muitas vezes ter um investimento inicial muito alto. Hoje, uma impressora 3D, não precisa ter todos os softwares, mas uma impressora 3D hoje, com uma câmara de polimerização, tem como fazer um custo aí de R$ 4.000, tu consegue ter uma impressora 3D dentro do teu consultório, imprimir tuas guias, imprimir teus modelos, imprimir teus mockups, fazer modificações em software gratuitos. Não quer dizer que nós precisamos ter um software que faça o planejamento, mas a gente pode ter um software que só corrija um defeitinho para que a gente possa dizer, eu quero assim, eu quero assado, imprime, testa, faz um mockup de novo sem precisar ir e vir com o laboratório. Hoje tem center planes que fazem os planejamentos em um dia e a gente imprime e testa no terceiro dia, depois no paciente. Então, recursos são fundamentais. O que as pessoas recomendam é que a gente monte o mockup no paciente, não dê o espelho, converse com o paciente enquanto a tua secretária filma no iPad, então se mostra para o paciente. A forma de comunicar isso fica muito melhor. Vocês façam o teste e depois digam para nós aqui nos canais da Red. Pode comentar nesse vídeo aqui embaixo que quem fez o teste, o iPad também não é uma ferramenta cara, não precisa ser o Pro, não precisa ser o último iPad, basta ter a tela e a filmadora. O paciente tem que se ver antes do espelho, né? Testar o mockup antes do espelho. Olhem as telas. Quero comentar mais um pouco sobre o e-book da Red. Vai ter o link na descrição abaixo aqui no vídeo. Então, esse e-book ele é um guia de diagnóstico do sorriso gengival. Aqui vão estar mais bem explicado que tipo de documentação a gente tem que fazer, quais são as causas possíveis e quais são os fatores relacionados com cada causa. Na verdade, não necessariamente a gente precisa ter sempre uma única causa envolvida. A gente pode ter um paciente que tem mais de uma causa. E o e-book vai esclarecer e melhora muito também a forma de comunicação do colega com o paciente, né? Que é uma forma de mostrar para o paciente, eu fiz teu checklist conforme esse livro aqui e tu tá classificado, teu lábio é curto por causa disso, 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 ou tu tem hipermobilidade, olha no vídeo aqui. Então, baixem o e-book, vai estar um link aqui embaixo, não percam, ainda é gratuito, né? Então, é uma ferramenta interessante e simples. Basta ter o PDF ou se quiser imprimir, tá ali. Então, eu quero agradecer a presença até o final da aula, né? Nós somos a Red Education, então a missão foi dada no início da aula aqui. Quero convidá-los então a curtir o nosso canal, ativar o sininho, cada vídeo novo vocês ficarão sabendo. Nós estamos também nas plataformas do Facebook e do Instagram, então estamos lá. No Spotify também, os nossos podcasts, que normalmente saem de 15 em 15 dias, chama-se Redcast Odonto, só ir lá no Spotify também. Então, muito obrigado pela presença aqui, agradeço, até logo.